Olá, sejam muito bem-vindos. Fico muito grata pela audiência, pela presença de vocês hoje aqui nesse webinar a respeito do tema dependência emocional e parceiros complicados. Na primeira parte, vou falar sobre esse tema, mostrando slides no estilo palestra. Vai ser de 20 a 30 minutos. Em seguida, então, responderei às questões de vocês, que vocês podem colocar aqui no chat, ao lado ou abaixo da apresentação do YouTube. Parceiros complicados? Será que existem mesmo pessoas complicadas? Ou isso é um rótulo? Ser complicado é um rótulo? Será que a gente gostaria de ser chamado de parceiro complicado? Acho que não, né? E será que a gente já se perguntou? Porque eu vejo assim, as pessoas acham, nossa, doutora, eu tenho um parceiro tão complicado, mas será que a gente já se perguntou? E eu? Eu não seria um parceiro complicado? Bom, mas para a gente não rotular ninguém, vamos falar um pouquinho dessa questão do rótulo, tá? Primeiro que eu acho assim, o rótulo é uma coisa assim, que é um estereótipo, tende a fazer com que as pessoas fiquem com um certo estigma. Tá? Então eu acho, assim, inclusive, que o rótulo é injusto. Por que injusto? Porque vamos imaginar aqui que o seu parceiro seja, não sei se é o seu que é complicado ou não, tá? Mas que o parceiro seja uma pessoa assim, desse tamanho aqui, como esse círculo, essa circunferência aqui, ok? A gente talvez possa notar que algumas características dele ou dela possam ser complicadas para a gente conviver. Porque também tem isso, né, pessoal? Essa história de ser complicado, às vezes é complicado para uma pessoa e não é complicado para outra. Mas digamos que seja o meu parceiro e que algumas características dele sejam complicadas para mim. Então, por que é injusto? Porque não é ele todo. Então, o rótulo não cabe. O rótulo é como assim, como se a gente estivesse desqualificando a pessoa. E a gente nota, né, claramente que isso provoca um incômodo nela. Então, por causa disso, nossa conversa hoje aqui não vai ser exatamente sobre parceiros complicados, e sim sobre relacionamentos complicados, que eu acho que faz mais sentido. Às vezes a gente tem um relacionamento que vai ficando difícil, que a gente não dá conta de algum modo. Então, essa que é a ideia, que a gente trabalhe um pouco para compreender qual é a relação da dependência emocional com, vamos dizer, com relacionamentos complicados. Será que a pessoa que é dependente emocional, ela dificulta o relacionamento? Será que alguma coisa, alguma característica nela dificulta? Então vamos por aí hoje, tá? Bem, falando sobre codependência, vamos falar de uma questão importante que é a definição. Muita gente me pergunta, mas afinal, o que é codependência? Essa palavra ela não é uma palavra boa. A gente tanto pode usar a palavra codependência ou dependência emocional. Mas, afinal, o que é isso? É uma condição emocional, psicológica e comportamental que se desenvolve geralmente na infância, né? Mas pode também não ser, pode ser mais tarde. E quando é na infância, é quando o indivíduo fica exposto por um período prolongado a regras opressivas, um ambiente muito, a gente chama de disfuncional. O que é disfuncional? Um ambiente que não funciona legal, que é todo atrapalhado. Então, regras opressivas que impedem a expressão aberta de sentimentos e a discussão direta de problemas, tanto pessoais como problemas interpessoais, entre a gente e outra pessoa, né? Essa é uma definição da doutora Maria Aparecida Zampieri, que é uma psicóloga que é especialista também nesse tema. E eu quis falar um pouco dessa definição para a gente ter um pouco mais claro que a questão da codependência geralmente não começa quando a gente conhece um parceiro e aí sente que a coisa fica difícil. Geralmente ela vem muito anterior à situação do relacionamento afetivo. Vamos entender então um pouco da codependência, algumas características, né, da pessoa que tem esse problema. Uma das primeiras coisas que a gente precisa notar é que a autoestima da pessoa é baixa. De modo geral, essa pessoa, por uma questão de histórico, e agora a gente não vai poder entrar em detalhes nisso, geralmente ela não se sente muito valorizada, ela não acha que ela tem muito valor, ela não se olha assim com bons olhos, ela acha que ela tem, sei lá, muitos defeitos, ela tende a olhar mais o que ela não gosta nela mesma, ela não cuida muito bem dela, então isso que a gente chama de uma autoestima baixa. Um outro detalhe é uma autoimagem confusa. E o que é autoimagem? É como a gente se percebe, qual imagem eu tenho de mim mesma, como é que eu me vejo, assim,
O que eu acho que eu sou? Como é que eu acho que eu funciono? Como é que eu acho que eu sou? Tá? E na codependência, a pessoa geralmente tem uma autoimagem confusa. Tem dias que ela se sente muito bem com ela mesma e tem dia que ela se acha assim horrível, né? Ai, nossa, eu me acho um lixo. Tem dia que ela acorda e fala, nossa, eu sou péssima, ninguém nunca vai gostar de mim. E isso tanto faz, tá, gente? Estou falando no feminino, mas pode ser um homem, pode ser uma mulher. Codependência não escolhe gênero, tá? Que outro detalhe é fundamental, que outra característica é fundamental na pessoa que tem esse problema? Ela é uma pessoa que, por causa dessa história de vida, ela muda de foco. Como assim? Em vez de prestar atenção nela própria, ela fica prestando atenção no outro. Então, assim, ela o tempo todo fica... Quando eu falo o tempo todo, por favor, eu sei que eu estou exagerando, quero dizer o seguinte. Ela fica muito cismada ou muito fixada no que o outro faz, no que o outro deixa de fazer, se ele gosta dela, se ela está agradando o outro, o que ele precisa, o que ele, vamos dizer assim, quais são os cuidados que ela pode fazer por ele. Então, ela fica com um foco muito forte em cima do outro. E isso é ruim. Por que isso é ruim? Porque se ela faz isso, ela não cuida dela. Ela tende a cuidar do outro e tende a priorizar as necessidades do outro, mas não cuida do que ela precisa cuidar dela. Afinal de contas, pessoal, eu falo isso bastante com meus clientes, né? Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Não tem alguém para cuidar de você. Então, se você está cismado e cuidando de outra pessoa, e quem vai cuidar de você? Então, você fica, vamos dizer assim, meio abandonado, né? Então, o que eu quero dizer com essas características é que a pessoa tem, assim, ela entende que a felicidade dela depende do outro, de como o outro age, como o outro deixa de agir, tá? Mas a felicidade dela fica muito focada no outro. Algumas outras características são importantes, então a partir daí, quando a pessoa entende que a felicidade dela depende do outro, o que acontece? Ela, por exemplo, começa a ter uma necessidade de ajudá-lo, né? Então ela tem uma tendência a se responsabilizar por essa outra pessoa. E, vamos dizer assim, se a pessoa tem problemas, ela vai cuidar, se a pessoa tem, vamos dizer assim, vamos dizer, dificuldades, ela vai querer tomar conta, ela vai querer cuidar e resolver as dificuldades da pessoa. Uma outra característica é, a pessoa codependente, de um modo geral, tem uma grande dificuldade de ficar sozinha. Realmente, se ela desmanchar um namoro, ela já sai correndo para buscar outro, ela não dá um tempo, ela não reflete, não pensa, puxa, o que aconteceu? Como é que foi isso? Ela não dá um tempo para elaborar, para processar. Então, esse movimento de buscar um novo parceiro acontece de uma maneira muito afobada, né? Justamente por causa daquela questão. A felicidade dela depende de uma outra pessoa, então ela tem que achar uma pessoa rápido, né? Uma outra questão é a tendência dela atrair parceiros explosivos e que exibem comportamentos que, como eu já expliquei para vocês, disfuncionais, né? Então, por causa dessa história no passado, muitas vezes ela não foi tão amada, ou ela teve dificuldades com os pais, os relacionamentos, então ela tende a buscar pessoas que têm um comportamento mais difícil, vamos dizer assim, pelo menos para ela, né? É uma pessoa que, diante de uma situação estressante, essa pessoa explode com facilidade, é uma pessoa que tem baixa competência emocional. E, claro, isso tem suas consequências, né? Uma outra característica é o controle compulsivo que ela começa a ter sobre o outro. Então, digamos que a pessoa começa a namorar, ou casa com alguém, tanto faz, ela tende a começar a controlar o que a pessoa faz, onde a pessoa está, ela quer saber tudo, ela quer saber quem está no Facebook da pessoa, quem está curtindo no Facebook, ela começa a ter um monte de comportamentos de controle sobre o outro, né? Que, obviamente, para o outro assim, é desconfortável. E, em resumo, ela fica tentando até mudar o outro para ser aquela pessoa que ela precisa. E como ela, né, parte dessa premissa de que a minha felicidade depende do outro, quando ele começa a atuar de uma maneira que não é legal para ela, ela fica tentando mudá-lo. Então ela fica fazendo críticas, começa a falar, não, porque você devia fazer isso, não devia fazer aquilo, porque não, você não pode ter amigas, não pode ter amigos. Então ela fica tentando, nessa questão do controle, mudar o outro para que ela fique mais tranquila, para que o outro seja do jeito que ela precisa, para ela ficar bem.
Espero que até aqui esteja claro para vocês, mas depois, se qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí durante a apresentação, vocês já tem o chat, né, à direita ali, pertinho do YouTube, embaixo, né, vocês já podem começar a fazer as perguntas, só peço para que vocês escrevam perguntas mais curtas, para que a gente faça um bate-papo bem dinâmico, tá? Bom, desta maneira, né, essa pessoa funciona desse jeito, o que a gente diria? Que sim, que o codependente tende a ter fatores que complicam a relação, né? Ele tende a ter um comportamento, um modo de funcionamento que complica o relacionamento com um parceiro afetivo. Então a gente tinha feito uma pergunta no começo que era, será que o codependente, com as suas características, dificulta a relação? Causa problemas na relação? Então nós estamos vendo que ele tem aqui vários, vamos dizer, vários jeitos de funcionar, vários comportamentos que sim, podem complicar a relação. Bem, para atrair um parceiro, né, como é que a gente faz? O que acontece? Será que a gente atrai? Será que a gente simplesmente se apaixona? Como funciona isso? Né? Eu diria para vocês que, do ponto de vista do codependente, pelo menos, que é o nosso foco hoje, ele sim, ele tende a atrair pessoas. Porque, pessoal, nós somos magnéticos, nós somos seres. Nós temos muito eletromagnetismo e a gente atrai pessoas, assim, de acordo com o nosso modo de funcionar. Então, eu diria que, muitas vezes, a gente percebe que está escolhendo alguém. Mas mesmo quando a gente não percebe, do ponto de vista do subconsciente, a gente atrai algumas pessoas que têm certos jeitos, né? Então, por exemplo, uma pessoa codependente, ela precisa muito dar amor. Né? Ela precisa se entregar, é uma coisa intensa, ela vive de uma maneira muito forte, né, com o parceiro. Então, dessa maneira, o que acontece? Ela acaba atraindo pessoas que vão ser, vamos dizer, a gente chama de complementares a isso que ela precisa fazer. Então, ela busca pessoas, por exemplo, muito carentes, ou pessoas de vários jeitos, que ela possa, assim, usar, ou sim, se mostrar muito amorosa, que ela possa se entregar muito. Não sei se ficou claro, se não ficou, depois vocês perguntem, tá? Outro aspecto dela, quando ela busca alguém, quando ela encontra alguém, é que ela precisa de alguém que valorize ela. Lembra que eu falei que essa pessoa tem uma autoestima baixa? Então, ela precisa encontrar pessoas que a valorizam, que possam encher a bola dela, né? Que possam, vamos dizer que ela é maravilhosa. Por causa dessa necessidade, ela pode se colocar em situações bem complicadas. Por exemplo, ela pode encontrar um parceiro que seja uma pessoa meio exploradora, mas o parceiro capta isso, capta essa autoestima baixa dela e começa a encher a bola, né? Começa a elogiar, fazer muitas coisas que ela se sinta o máximo. Para quê? Para que ela se apaixone rapidamente, para que ela depois fique presa dentro de uma teia. Então, olha o risco que a pessoa corre quando ela tem essa necessidade de ser valorizada por outras pessoas. Um outro aspecto é assim: preciso que você seja ciumento e sofra por mim para eu sentir que o seu amor é verdadeiro. Né? Então, o que é isso? É uma pessoa que ela tem, assim, que ela precisa que o outro prove para ela mesma que ela, vamos dizer assim, que o outro sofra quando a ama, para que ela perceba que ele o ama, que ele a ama. Né? Qual que é a diferença disso do normal? Uma pessoa mais saudável, vamos colocar assim, ela não precisa de uma pessoa ciumenta para mostrar que ama. Ela simplesmente está com a pessoa, as coisas vão correndo naturalmente, ela consegue enxergar num comportamento mais tranquilo que a pessoa ama. Mas a pessoa codependente, em alguns momentos, não estou falando que todos os codependentes sejam assim, existem padrões diferentes de funcionamento, mas ela precisa que o outro tenha ciúmes, muitas vezes porque ela teve alguém assim na infância, o pai, ou mãe, que era muito controlador, que era muito ciumento. Então ela precisa dessa realidade para que ela possa sentir que está sendo amada. Uma outra característica é que ela precisa de um companheiro que a defenda. Olha só, muitas vezes o codependente, ele se sente fraco. Ele tem uma sensação de fraqueza. Nossa, eu sou frágil. Nossa, o que será de mim sem alguém? Eu preciso de alguém forte, preciso de alguém que, de alguma maneira, me ajude a viver, que me defenda dos perigos da vida. Né? E isso novamente, ela se coloca, isso aparece para um provável companheiro, para um provável parceiro. E o parceiro pode notar esse ponto fraco dela,
né? E, de certo modo, atuar dessa maneira, mas muitas pessoas que são, vamos dizer, entre aspas, fortes assim, também são muito agressivos, também são muito dominadores. Então, essa característica pode atrair uma pessoa que tem uma tendência, assim, de ser, vamos dizer assim, uma pessoa até violenta, né? Então, esse é o risco que corre o codependente. Uma outra característica, uma pessoa que precisa de emoções fortes, né? Muitas vezes, uma pessoa mais saudável é tranquila, ela é, vamos dizer assim, ela vive de uma maneira suave, vamos colocar assim. E essa pessoa codependente, ela precisa de pessoas assim, que tenham emoções muito fortes, que tem às vezes até uma oscilação de humor importante, uma pessoa que goste de esportes radicais. Gente, eu não quero dizer que todo mundo que gosta de esporte radical não é saudável, por favor, entendam isso. Mas comece a juntar cada uma dessas coisas que eu estou falando. Uma pessoa que, assim, que vive de uma maneira assim, que oscila muito, que seja muito instável emocionalmente, por exemplo, ou tem uma vida muito instável, para o codependente pode parecer assim, muito interessante, pode parecer muito atraente. Mas essa mesma pessoa pode ser uma pessoa que também tenha, vamos dizer, uma desregulação emocional, uma dificuldade de dar conta das suas próprias emoções, e diante de situações mais estressantes, ela pode ser agressiva, ela pode ser perigosa. Então, observe, eu estou tentando mostrar que tem um lado aí oculto nessa pessoa que pode ser complicado, tá? Então, por favor, vamos juntando esses dados. Outra característica, essa pessoa, o codependente pode ser alguém que precisa de alguém valente para admirar, né? Alguém que despreze o medo, né? Uma pessoa assim que, diante das situações, é mais do que corajoso, né? Assim, é muito ousado, vamos dizer assim, né? E por quê? Por que essa pessoa precisa? Por que o codependente precisaria de alguém assim? Porque se sente alguém, vamos dizer, pouco corajoso, muito medroso. Então ele pode querer alguém assim para complementar o que falta nele. Então, nossa, encontrei aquilo que eu não tenho em mim, que eu quero que essa pessoa entre na minha vida para me passar essa característica. E isso não acontece, né? Ninguém vai passar por osmose uma característica para outro, não funciona assim. Cada um de nós, se a gente tem medo, vamos dizer, a gente tem que trabalhar essa capacidade de ser alguém mais ousado, de buscar a nossa coragem para lidar com a vida, com as situações perigosas ou arriscadas da vida. Mas não achar que a gente vai precisar de alguém valente, né, para que essa pessoa supra a nossa dificuldade. Isso não acontece, tá? E qual que é o risco de encontrar alguém assim? Alguém assim, muito ousado, muito valente, pode ter novamente uma pessoa agressiva, né, que em momentos de estresse pode ser uma pessoa, inclusive, violenta. Última característica que eu queria falar para vocês nesse momento, e essas características que eu coloco aqui são só para a gente, vamos dizer, poder ter mais conversas, para a gente poder até ir mais fundo, dependendo da vontade de vocês, tá? Das perguntas que sejam colocadas no chat. Então, é uma pessoa, por exemplo, que precisa de uma relação que dê status. Né? Isso também é bastante comum. Às vezes a pessoa se sente lá embaixo, né? Ela mesma se rejeita. Então ela vai querer alguém, assim, que seja alguém com muito status, ou com um carro maravilhoso, com muito dinheiro no banco, alguém com muita condição econômica, né, ou profissional, etc. Novamente para suprir aquilo que ela não tem. Então ela pode novamente entrar numa situação que é uma rede, vamos dizer assim, eu quero dizer, desculpa, tem uma palavra que me escapou agora. Uma situação de perigo para ela, tá? Uma situação em que ela se sinta inferior a essa pessoa. Então, se ela acha uma pessoa que está, na visão dela, muito superior a ela vai continuar se achando inferior diante dessa pessoa. E ela provavelmente vai ter uma relação disfuncional, uma relação em que essa pessoa até pode começar a dominá-la, a pisar, até aproveitar desse ponto fraco que ela tem. Então, observe, eu coloquei aqui uma série de detalhes da pessoa que tem codependência, para vocês notarem que, às vezes, o codependente ele se coloca em situações de risco, ele se coloca em situações de relacionamento afetivo, onde ele começa a ficar frágil, né? Aí o que acontece a partir daí? Os relacionamentos ficam muito complicados. Como eu disse no começo, não é que o parceiro seja complicado, mas dependendo das duas pessoas que estão na relação, a relação pode se tornar muito, muito difícil.
tá? Um dos detalhes que a gente mostra, a gente pode observar numa relação complicada, é dificuldade na comunicação. Por exemplo, o codependente pode ter dificuldade, e isso é uma coisa bem comum, de ser assertivo. O que é essa palavra assertividade que a gente às vezes escuta por aí? Assertividade é a competência de ser objetivo, claro e franco numa situação estressante. Então, por exemplo, eu preciso defender meus direitos. Se eu sou assertiva, eu vou defender os meus direitos de uma maneira clara, objetiva, franca, sem desrespeitar os direitos do outro, sem ser agressiva, e não vou engolir sapo e não vou deixar de defender os meus direitos. Isso é ser assertivo, né? Então, o que acontece se uma pessoa não faz isso, né? Se ela não é assertiva, geralmente ela tende a se vitimar. Então, se ela, diante de uma situação estressante, não consegue defender os seus objetivos, ela tende a entrar num papel de vítima com esse parceiro. Uma outra coisa que acontece nos relacionamentos complicados são os jogos de poder. Por exemplo, vamos dar exemplo de jogo de poder. Por exemplo, vemos aqui um parceiro, o que ele faz? Ele é agressivo com uma parceira e ela se estressa. Qual que é mais comum, pensando que uma relação acontece por estímulo-resposta? Qual seria a resposta dessa parceira? Provavelmente uma reação. Né? Se ele foi agressivo, provavelmente a reação dela vai ser também uma reação agressiva. Pode ser até que não, dependendo da pessoa. Mas pode ser que ela tenha uma reação agressiva. E se ela tiver essa reação, como é que ele vai reagir também? Novamente agressivo. E ela também. E aí vai aumentando, né? O calor da discussão, isso aqui vai virando uma briga. Tá? Então, gente, uma discussão e uma briga é um jogo de poder. Vamos entender bem. Cada um ali quer dominar, todo mundo quer dominar, cada um quer falar a última palavra, cada um quer ter o seu ponto de vista aceito, sem conseguir, na verdade, fazer o que a gente chama de ter uma relação saudável, fazer um diálogo para que as pessoas consigam, de fato, ter um entendimento, uma compreensão e chegar numa solução do problema que está acontecendo. Bem, então para a gente terminar essa parte, já vejo que a gente já está quase no momento que a gente vai responder as questões de vocês. Vou dar aqui mais alguns detalhes que acontecem, então, nos relacionamentos complicados. Então, além de dificuldades na comunicação e jogos de poder com conflitos e brigas constantes, começa a acontecer um monte de manipulações, que também são jogos de poder. Então, sei lá, aí a pessoa briga e ameaça, e bate a porta, e sai, e deixa o outro falando sozinho, e faz bico. Tudo isso, por favor, vocês podem me ajudar? Estou aqui com o pessoal me ajudando. Eu esqueci de desligar o meu celular. Obrigada. Bom, então, só um minutinho, por favor. Só para eu voltar para vocês aqui. Então, assim, manipulações é todo o comportamento que a pessoa faz tentando forçar uma barra para o outro mudar e ser como essa pessoa quer. Ok? Bom, e aí, dentro dessa relação que vai se complicando, começa a ter muitas situações de raiva, de mágoas, cada um fica magoado com o outro. Aí o parceiro começa a se afastar, ou um ou os dois começam a se afastar. Começa a ter uma redução na atração sexual entre as pessoas, né? Às vezes começa a cair a qualidade desse estar junto, né? Estar junto começa a ser pesado, começa a ser chato. E aí começa a ter traições, situações de vinganças. Então vocês perceberam, né? Então assim, quantas coisas o codependente e outras pessoas que também não são codependentes podem fazer para tornar uma relação complicada. Então era isso que eu queria passar para vocês, para a gente ter aqui pelo menos alguns pontos para a gente poder aprofundar um pouco nessa discussão. E agora, então, eu vou responder as perguntas de vocês. Então, só para a gente terminar esse slide, né? Para onde vai essa relação? Né? Para onde vai uma relação complicada, cheia de dificuldades, cheia de mal-estar, onde as pessoas discutem, brigam? Acho que vocês vão me responder isso, né, gente? Para vários lugares, né? Essa relação provavelmente vai acabar, ou ela vai caminhar para um processo de violência, de mais agressividade e mais violência, ou vai acabar, vamos dizer assim, as pessoas percebem rapidamente que é melhor não continuar, e aí, bom, várias possibilidades, tá? Então vamos falar a respeito disso? Então tá. Eu tenho umas perguntas aqui que foram mandadas ontem
Não sei se vocês conhecem a Cláudia, minha assistente, que é muito gente fina, muito legal. Então ela já anotou aqui as perguntas, já me passou, de 2 pessoas que mandaram por e-mail. E em seguida, então, eu vou ver o que vocês estão passando para mim. Muito bom, então eu vou começar aqui pela Paty. Vou falar só o primeiro nome, fiquem tranquilos, tá? A Paty diz o seguinte: em todo relacionamento há adaptações. Como saber com mais clareza a diferença entre as adaptações saudáveis e o comportamento de anulação pessoal que acontece nos relacionamentos em que o codependente habitualmente se envolve? Bom, olha só, Paty, e todo mundo que está me assistindo, né? Quando uma pessoa começa a... É claro, existem adaptações saudáveis, você tem toda a razão, é importante que isso aconteça. Quando a gente nota que não é normal, que não é saudável, quando essa pessoa começa a forçar a própria barra, quando a pessoa começa a fazer alguma coisa que ela não estava a fim de fazer, ou que ela faz porque o outro queria, mas ela percebe que ela fica desconfortável, que de alguma maneira aquilo não está legal para ela. Então, quando a pessoa começa a fazer isso com mais frequência, significa que ela começa a se anular. Às vezes, a gente faz coisas que a gente não está muito afim para ser legal com o parceiro, porque o outro é muito legal com a gente. Então, de vez em quando, isso não chega a ser um problema. Mas se isso vira uma coisa comum, a gente já está se anulando. Então, espero ter respondido aí a sua pergunta, tá? Ana Cristina pergunta o seguinte: a dependência emocional tem cura? Ou apenas controle? Eu vejo que aqui tem 2 perguntas, eu vou primeiro responder essa, tá? Eu diria o seguinte: a dependência emocional, na minha percepção, não é uma doença. É um modo de... É um transtorno de personalidade, tá? Então, quando a pessoa estava desenvolvendo a sua personalidade quando criança, ela teve, assim, foi enviesado esse desenvolver dela, foi disfuncional. Então, ela tem uma personalidade que faz mal para ela, um jeito de funcionar que faz mal para ela e muitas vezes para outras pessoas. É isso que eu chamo de transtorno de personalidade, tá? Sendo assim, não tem cura, né? Não é doença, não tem cura. Agora, dá para controlar sim, e dá para se libertar disso. Isso é muito legal a tua pergunta, né? Porque a pessoa, ela pode se trabalhar, e aí precisa ter uma disponibilidade grande de mudar. Se ela não mudar, se ela não começar a fazer alguma, vamos dizer assim, a se esforçar, porque mudar não é uma coisa fácil, né? Fala sério. Né? Todo mundo já tentou mudar, acho que percebe que é delicado mudar, né? A gente tende a voltar àquilo que a gente fazia antes, né? Então, vai precisar de um grande esforço e muitas vezes precisa de ajuda profissional, de ajuda de um grupo ou individual, terapia individual, para a pessoa poder realmente fazer as mudanças e aí ela vai percebendo que ela vai... Lembra aquelas características que eu coloquei anteriormente? Ela vai mudando aquelas características e vai ficando assim, mais, vamos dizer, mais dona de si mesma, né? Dona do seu comportamento. E quando ela faz isso, ela vai controlando sim e vai se libertando da codependência. Gente, eu acredito completamente nisso que eu estou falando para vocês. Eu tenho trabalhado bastante com pessoas que têm esse problema e eu vejo que essas pessoas vão se libertando, vão ficando mais serenas, mais autoconfiantes, aumenta a autoestima, é uma delícia, viu? É bom ver as pessoas se libertando. A outra pergunta da Ana Cristina é assim: como se livrar do medo do abandono e da perda do amor? É um negócio sério, porque lembra aquela frase que eu coloquei? O codependente, ele entende que a felicidade dele depende do outro. Então, quando ele está amando, quando ele tem um relacionamento afetivo, ele tem aquela fixação, é essa pessoa da minha vida, eu tenho que ser feliz com essa pessoa, tem que ser, é porque essa pessoa que eu amo, então ela parece que esquece que o mundo existe mais milhões de pessoas, né? Ela fica muito cismada, muito fixada na pessoa. E por causa disso, ela tem muito medo de ser abandonada. Então ela sente assim, que se a pessoa for embora, ela vai ficar infeliz para sempre, ela não vai nunca mais conseguir encontrar alguém que a ame, né, que a complete, vamos dizer assim, né? Então, como é que faz para trabalhar isso? A pessoa precisa trabalhar a sua possibilidade de se sentir mais serena, sua autoconfiança, sua autoimagem, a sua autoestima. Então, quando a pessoa começa a perceber, não, peraí, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa interessante, eu sou uma pessoa com muitas qualidades. Se essa pessoa for embora, que vai com Deus, a fila anda, né? Vocês já escutaram isso, né? Então, assim, daqui a pouco vai aparecer alguém legal.
Mas precisa trabalhar essa autoconfiança, esse bem-estar consigo mesmo, para que a pessoa consiga ter certeza que não, pera um pouquinho, né? Não vou ficar infeliz porque alguém saiu da minha vida. E isso facilita muito, porque quando a pessoa tem muito medo de ser abandonada, ela fica tentando controlar o outro, ela fica tentando segurar, ela fica numa posição de tensão na relação, ela não fica relaxada. Então, que legal, Ana Cristina, a tua pergunta, né? Então vamos agora aqui para o chat, que eu estou vendo que está caminhando aqui, vamos ver, tem algumas pessoas, aqui tem uma pessoa que chamou escritório RP Campos, né? Então vamos por aí. Ele disse o seguinte, vocês também estão vendo aí no chat, né? E está escrito aqui, boa tarde, doutora, estou aguardando o começo, boa aula, como sempre. Opa, essa pessoa estava me desejando boa aula, que legal. Que bom, obrigada aí, não sei como é exatamente o teu nome, mas agradeço muito. Agora já estamos no meio da história e pelo jeito está funcionando, né, gente? Vamos lá, tem uma dúvida aqui de RP Campos. Tem uma amiga, aí tem vários kkk aqui, nessas condições que namorou um tempo um cara muito abaixo do seu nível social. Qual seria a necessidade envolvida? Olha só, difícil eu dizer para você qual é a necessidade envolvida, porque podem ser várias necessidades. Por exemplo, pode ser uma pessoa, vou dar só um exemplo, é que assim, é muito pouco dado para poder concluir, tá? Mas vou dar aqui, fazer uma hipótese. Pode ser uma pessoa que tenha uma baixa autoestima e pense o seguinte, ninguém muito legal vai gostar de mim. Então pronto, vou encontrar uma pessoa no nível social mais baixo que está mais coerente comigo. Não é? Pode ser uma pessoa, como a gente falou anteriormente, que tem uma baixa autoconfiança. Não autoestima exatamente, que são coisas diferentes, mas tem uma baixa autoconfiança. Então ela vai buscar alguém que seja mais fácil de encontrar e, às vezes, uma pessoa de baixo nível social, ou de um nível social mais baixo do que o dela, pode ser mais fácil para ela. Eu diria que essas duas hipóteses, não sei, vamos deixar aí no ar, né? Bom, novamente estamos vendo aqui uma outra questão do escritório RP Campos, que é, estamos vendo sim, parabéns pela palestra, que legal. Obrigada, gente, obrigada pela força, tá? Uma outra questão aqui de Roseli Matos. Por que é tão difícil sair desse tipo de relacionamento? Então, desse relacionamento complicado, né? Entendo que é isso que ele está falando, né, Roseli? Olha só, vamos tentar lembrar daquilo que eu falei de codependência. Se eu acho que aquela pessoa que é o meu namorado ou meu marido, não importa, vamos dizer assim, a pessoa que eu decidi, que eu escolhi que vai me fazer feliz, e que eu preciso dele para me fazer feliz, como é que eu saio facilmente? Percebe a dificuldade? Então, assim, são as minhas crenças, são as coisas que eu penso que me levam a pensar que essa pessoa é tão fundamental para mim. Provavelmente não é tão fundamental. Tá? É difícil sair, então, porque eu tenho crenças a respeito de mim que me desmerecem, que fazem eu pensar que eu vou ter muita dificuldade em encontrar alguém, e muitas vezes até que, de repente, eu posso ficar sozinha para sempre. E o que será de mim sozinha para sempre? Então pode ser uma coisa desse tipo, é claro que eu não posso ter certeza, mas são algumas hipóteses que eu estou colocando aqui para vocês. Tem uma outra questão aqui, também do escritório RP Campos, que é assim, me vi nessas características, e dá risada, né? Mas estou muito feliz, porque caiu a minha ficha da dependência emocional. E estou me trabalhando muito. Legal, hein? Gostei de saber. A sensação é de uma grande melhora. Estou me libertando. Nossa, fico bem feliz de saber que você está aí se libertando, que você está fazendo um trabalho aí, que você está vendo que o que a gente está falando aqui funciona, né? Quer dizer, uma pessoa pode sim deixar de ter esse comportamento, uma pessoa pode mudar e pode passar a ter um comportamento mais saudável. E olha só, lembra que eu falei que as pessoas são magnéticas? Né? Quando a gente tem um comportamento mais saudável, a gente melhora a nossa autoestima e começa a se libertar, a gente tende a encontrar pessoas mais saudáveis também, né? Então, a pessoa lá do escritório está dizendo que o nome dela é Raquel, e coloca RS. Né? Muito bem. Aqui, novamente, temos aqui uma fala da Ana Cristina, perguntando se a codependência tem cura ou apenas controle, né? Como eu já tinha respondido, então, não sei se a Ana Cristina escutou, mas eu sugiro a você, Ana Cristina,
que depois que a gente terminar, como eu já respondi a tua pergunta, quando a gente terminar essa apresentação, sugiro então que você escute novamente esse webinar, porque está no comecinho lá das perguntas. Eu comecei a responder, foi a segunda pergunta que eu respondi foi a sua, tá bom? Bem, então, como vocês já fizeram as perguntas de vocês, eu acredito que, então, agora a gente pode terminar esse nosso bate-papo. Eu quero agradecer muito pela presença de vocês, vamos dizer, por essa audiência, porque vocês estiveram aqui me dando força, tiveram paciência, e acho que hoje correu tudo bem. Quero desejar para vocês, então, um ótimo fim de semana, que vocês tenham aí, de repente vocês vão para balada, não sei, que vocês curtam bastante, descansem, e eu pretendo marcar um novo webinar para daqui a umas 2 semanas ou 3, mais ou menos. Então acompanhem a gente. Aqui estou vendo novamente que a Raquel está respondendo. Obrigada a você, faça outros, tá? Muito obrigada também, Raquel. Okay? Eu vou passar apenas aqui um último slide e desejo assim que você, se você for codependente, mesmo que você não for, né, que você te trabalhe para ter, vamos dizer assim, um modo de pensar e de ver a vida, de ver você mesmo bem mais legal, bem mais saudável, que melhore a tua autoestima, para que você tenha relacionamentos muito saudáveis e mesmo que você não tenha um relacionamento, que você seja feliz com você mesmo. Tudo de bom para você. Obrigada.